Eu queria dizer para você que essa igreja ela tem por objetivo o estudo da palavra e cultos familiares. Então, se você tem interesse em conhecer a Bíblia mais aprofundadamente, às quintas-feiras nós fazemos um culto basicamente de estudo bíblico bem aprofundado. Às terças-feiras nós fazemos esse culto de estudo mais para o conhecimento das doutrinas bíblicas. E você, então, é o nosso convidado a participar. Queria agora que você fechasse os seus olhos um minutinho para que eu possa orar, para que Deus abençoe este momento, tá ok? Fecha seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. E peço, Senhor Deus, que tu abençoes esta noite. E se alguém chegou aqui através do canal do YouTube, que o Senhor também o abençoe, abra-lhe o entendimento. Nós sabemos, Pai, que a verdade vem de Ti, somente de Ti. E eu peço também que o Senhor abençoe o pastor Valdo, que abra a boca dele, e que da boca dele saia aquilo que o Senhor quer para a Tua igreja. Nós abençoamos a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Então eu passo a palavra agora ao pastor Valdo. Por favor, Valdo, é com você. Bom, irmãos, nós já tratamos, né, sobre esse assunto do design inteligente, naquela série Existência de Deus, né, onde eu detalhei bastante a respeito dos pilares do design inteligente, né? Então agora eu quero falar um pouco mais sobre isso, né? E por quê? Por que surgiu esta teoria do design inteligente, né? Qual, no caso, seria o objetivo, né, de ter surgido aí uma nova teoria, né? Porque já que a teoria da evolução ela era considerada, e hoje também é considerada por muitos, né, uma teoria completa, uma teoria robusta, né, que não daria lugar para nenhuma outra teoria concorrente, né? Proponentes da teoria da evolução, eles acreditam que a teoria da evolução ela é tão bem comprovada, né, quanto a lei da gravidade, né, que ninguém questiona a lei da gravidade, né? Aquele que questionar a lei da gravidade, uma pessoa seria um terraplanista, né, assim dizer. Uma palavra que está muito aí na moda, né, os terraplanistas, né? Então, mas por que então surgiu essa teoria do design inteligente, né? Já que a teoria da evolução, segundo muitos, atende, né, essa lacuna aí da ciência com relação à origem de todas as coisas, com relação à biologia, né? Teodósios é um teórico evolucionista, né? Ele disse o seguinte, que nada faz sentido em biologia a não ser a luz da evolução. Quer dizer, ele trouxe um sentido dogmático para a teoria da evolução. Nada tem sentido à luz da teoria da evolução. Então já existe, na verdade, já existe ali um paradigma científico, né? Que a teoria da evolução é algo certo, inquestionável. Então tudo que for estudado tem de estar sob a teoria da evolução, né? Então, o Richard Dawkins também é um biólogo muito famoso, né, por defender o ateísmo, né? E ele disse o seguinte, que antes de Darwin, o ateísmo até poderia ser logicamente sustentável, né? Só depois de Darwin que é possível ser, ele disse assim, que é possível ser um ateu intelectualmente satisfeito. Então, quando o Darwin
o Charles Darwin, ele surgiu com essa teoria, que é a teoria da evolução, com o livro Origem das Espécies. Eu até tenho um livro aqui, vou mostrar para vocês. Né? Este é o livro Origem das Espécies, que eu gosto de dizer o seguinte: não é um livro científico. Tá? Aqui não existe nenhum estudo corroborado pela estatística, nada disso. Tá? Método estatístico, um método científico, não. Tá? Eu li a teoria, que é, no caso, a origem das espécies. Né? Então, ou seja, então vocês notam que muitos cientistas têm essa teoria como um verdadeiro, realmente, dogma. E dogma não cabe dentro da ciência. A ciência é a busca da verdade. Tá certo? A ciência estuda os eventos, né, que ocorrem através de métodos. Existem os métodos científicos para você estudar, né, e chegar numa determinada conclusão. Você não pode, nem ciência, você não pode ter uma conclusão pré-estabelecida. Isso pode até acontecer na filosofia e na religião, né? Religião, existem os dogmas ligados à religião, tá certo? Então, mas por quê? Então, como que de repente aparecem alguns loucos, né, com uma teoria conhecida como teoria do design inteligente? Tá? Então, inclusive, eu acho que é importante dizer que quando surgiu, né, a teoria da evolução, que foi abraçada, essa teoria foi abraçada pelo estabelecimento científico, né, que muitos proponentes do design inteligente, eles costumam dizer o seguinte, que houve um verdadeiro pacto, né, do estabelecimento científico, não da ciência, do estabelecimento científico, né, com o naturalismo filosófico. Né? Então, houve esse verdadeiro pacto. Tá? Então, e a partir disso daí, o método científico que é utilizado, né, para você poder, que é válido dentro da academia, inclusive, para que haja algum tipo de publicação nos anais científicos, né? No caso, veja bem, você tem que comprovar tudo através do materialismo metodológico, tá certo? Até tem um grande pensador, filósofo, né, que é o Olavo de Carvalho. Ele falou algo que eu achei interessante, que a ciência hoje deveria chamar-se conhecimento experimental materialista, né? Ou seja, é um conhecimento experimental materialista. Então, você procura, de alguma forma, explicar tudo, né, na ótica do materialismo, tá certo? Quer dizer, você tem que encontrar uma explicação material para tudo. Se você não conseguiu chegar numa determinada conclusão, né, que aquilo aparentemente é algo que foge do arcabouço teórico do materialismo, né, você tem que tentar novamente. Tá? Você que está errado. Então, o que tem acontecido? Os estudos científicos, eles têm sido feitos de uma forma correta, tá certo? Os métodos usados, né, você tem que passar pela análise estatística, né? Aí, dependendo do tipo de experimento que você está fazendo, você usa o modelo Q quadrado, para você, a genética, você usa muito o Q quadrado dentro da estatística, para você comprovar, né, um determinado um determinado objeto de estudo, né? Tem também você usa o student, né, para chegar também naqueles graus que você usa na estatística, né, de probabilístico. Então, não quer dizer que a ciência ela age de uma forma errada, não. Os estudos científicos, eles são corretos, você comprova através da estatística, né, que nos dá um grau de confiabilidade muito alto, né, muito, muito alto mesmo. Né? O problema está
na conclusão dos estudos dentro da biologia, né? Porque a conclusão, eles procuram direcionar, levar essa conclusão tudo dentro daquilo que a teoria da evolução colocou como algo certo, né? Como algo, torno a dizer, algo dogmático, né? Então, o que acontece? Por que, então, surgiu, né? Esta que é a questão que eu estou colocando aqui, né? Por que, então, surgiu essa teoria do design inteligente? Tá certo? Né? Por quê? Seria que veio esta teoria para agradar os cristãos, né? Porque poucos são os cristãos que conciliam a teoria da evolução com a Bíblia, né? Porque nós cristãos, temos como regra de fé e prática a Bíblia, né? Então, não existe já ali algo, né, pré-estabelecido. Então, nada tem sentido a não ser a luz da palavra de Deus, né? Não a luz de alguma teoria, mas a luz da palavra de Deus, tá certo? Então, agora, a teoria da evolução, o próprio Charles Darwin, ele disse o seguinte, que não tem sentido nenhum você colocar Deus na teoria dele, né? Ele falou que não teria sentido também você colocar um pouco de Deus na teoria dele, porque não teria sentido a evolução ser de alguma forma guiada, né, por um ser transcendente. Então, ele mesmo tirou essa possibilidade, apesar que muitos cristãos... Eu era um evolucionista cristão, né? Eu sou formado em engenharia florestal, tenho 3 cursos de pós-graduação, né? Alguns desses curso que eu tenho de sistemas florestais, eu estudei muito genética, né? Então, no caso, eu era um evolucionista cristão. Eu acreditava que Deus programou a evolução, né? O que ele fez? Isso aí foi tudo programado. Seria o Logos divino programando a evolução. Depois ele simplesmente deu um start, né? E nesse start o programa, né, começou a rodar, começou a processar até chegar no homem, né? Através de seres menos evoluídos, né? De uma única célula, uns ascendentes comuns, né? Chegasse no homem, tá? Então eu acreditava desta forma. Mas só que eu fui obrigado, né, a mudar a maneira de pensar, né? Por que eu mudei a maneira de pensar? Porque, na verdade, não atrapalhava a minha fé. Eu acreditei a teoria da evolução como um fato científico. Não me atrapalhava em nada na minha fé, tá? Mas só que eu fui obrigado, que eu fui convencido por alguns cientistas, né? Inclusive, eu passei a duvidar da teoria da evolução quando eu conversei com Steve Meyer, né? Um cientista britânico, que ele me convenceu. Eu fui num simpósio, numa palestra, né? E ali eu tive a oportunidade de conversar com ele um pouco a respeito disso daí. Ele é um dos proponentes mais conhecidos que defende o design inteligente. Então, ele me convenceu a impossibilidade de que a teoria da evolução pudesse ser um fato, né? Então, conforme, eu já estou até respondendo aqui as questões que eu estou colocando, né? Seria necessário uma nova teoria para agradar os cristãos? Não tem sentido, né, irmão? Né? Não tem uma classe, vamos dizer assim, de pessoas, um grupo, né? Tem um grupo de pessoas que não acreditam, né, na teoria da evolução. Então, vamos criar uma teoria para agradá-los. Isso não tem o menor sentido, né? Então, tem pessoas que não gostam da teoria da evolução, então nós vamos agradá-los através da teoria, né? Então, veja bem. Então, por que surgiu
uma nova teoria, que é a teoria do design inteligente? Começa pelas zonas de incertezas existentes dentro da teoria da evolução, né? Tem um filósofo, né, que ele estuda muito a ciência, o Edgar Morin. Ele chegou a dizer o seguinte, que existe muitas, esse termo zonas de incerteza partiu dele, que existem muitas zonas de incertezas, né, dentro da teoria da evolução, que faz com que você passe a questionar a teoria, né, e duvidar, até você chega a duvidar dessa teoria, né? Algumas zonas de incerteza eu quero passar para vocês. Uma das zonas aí de incerteza, né, que nós podemos colocar é com relação à geração espontânea, né? No último estudo do alicerce bíblico que nós fizemos, o pastor Hélio Vezan, que ele é físico, né? Ele tem os seus estudos voltados na física nuclear, e ele chegou a falar sobre a geração espontânea, né? A geração espontânea é um problema para os teóricos da teoria da evolução. E o mais incrível é que essas questões elas não são colocadas à mesa, né, para ser estudadas, inclusive no ensino fundamental, por exemplo, no ensino médio. Eles não falam sobre, nos livros, textos, lá não fala nada a respeito dessas zonas de incerteza. E a abiogênese é uma delas, né, que seria essa geração espontânea, né? A abiogênese significa o quê? Significa que somente vida pode gerar vida. Algo inanimado não tem como, né, de algo inanimado surgir espontaneamente algo animado, uma vida. Tá? Isto é um fato científico. E no livro de Darwin, a proposta dele seria ele procurar ensinar, mostrar a origem das espécies, ele não fala nada a respeito da origem da primeira espécie, né? Como que surgiu o primeiro ser vivo, tá? Então, a abiogênese, ela nos ensina isso daí, que não... A primeira vida, segundo a teoria da evolução, ela veio através de uma célula, né? Uma célula muito simples, através de uma sopa primordial, né? Aquele algo cauduloso, né? Onde teve os estudos de Stanley Miller, né? Onde ele conseguiu produzir em laboratório alguns aminoácidos. Os aminoácidos são os blocos que formam as proteínas. Então, se ele conseguiu, né, simular uma atmosfera primordial, né, assim como um caldo primordial, uma temperatura primordial, e através daquilo ali ele produzir alguns aminoácidos, então ele acredita que houve uma evolução através daqueles aminoácidos. Mas só que o fato é o seguinte, é que ele usou uma atmosfera errada, ele colocou assim, uma atmosfera como tendo ausência de oxigênio. E hoje a ciência já entende que havia oxigênio já lá no começo da formação da Terra. Já existia oxigênio, né? E o experimento dele, ele não colocou oxigênio, porque se tivesse oxigênio, ia oxigenar e ia atrapalhar o experimento dele. Assim como também as reações que ocorrem nos aminoácidos, né? Elas têm que ser na ausência de água, né? E nesse caldo primordial, nesta sopa primordial, né, que eles estudaram, eles colocaram, o que eles fizeram? Eles tiraram, não tinha água, né, para que pudesse haver essas reações, tá certo? Ou seja, os aminoácidos, para formar proteína, não pode ter água, tá certo? Então, com a água, a proteína ela não se forma, né? Então, seria impossível, né, com a água ocorrer isso daí. Quando ouve falar que existe um ou outro planeta que tem a possibilidade de existir água na forma líquida, muitas pessoas se entusiasmam. Isso aí é uma prova boa de que
que existir vidas em outro planeta. Mas só que é o seguinte, as proteínas, sabe, elas não são formadas em meio aquoso, né? Então, a água é apenas a água na forma líquida é apenas um dos quesitos em meio de 2.000. Tem de atender 2.000 quesitos para que possa haver vida no nosso planeta, né? Então, quer dizer que é improvável, né? Então, veja bem, com relação às zonas de incerteza, né? Uma das zonas de incerteza seria a biogênese. Não existe nenhuma explicação, sabe, mínima, tá? Plausível para que pudesse ter ocorrido a biogênese. Nem teoria. Todas as teorias, né, que tentam explicar de alguma forma o surgimento de uma primeira célula, todas elas são falaciosas. Nenhuma boa ideia existe para tentar explicar o surgimento da primeira célula, que eles chamam de Luca, a célula Luca. Isso daí é algo, sabe, que não existe sequer. Eles falam, né, os cientistas, né, que passam a vida inteira estudando isso daí, eles falam do mundo do RNA, né, que é através do RNA, mas só que já foi comprovado, né, que o RNA ele é pouco estável, sabe? Com pouco tempo ele se desfaz, né? E a montagem desse RNA, sabe, tem que ter, sabe, algo para estar montando isso daí. Então, o mundo do RNA, que é o mais aceito no meio acadêmico, já é comprovado falacioso. É uma ideia absurda. Quem diz isso daí são os bioquímicos e os químicos, né? Então, outra zona de incerteza, né, que Darwin tinha aquilo como algo que ia comprovar a sua teoria, ele deixou isso claro no livro dele, seriam os registros fósseis, né? Através dos registros fósseis, né, você teria a comprovação, era uma questão de tempo, aqueles elos conhecidos como os elos perdidos, né? E esses elos seriam todos encontrados com abundância nos registros fósseis. Isso daí foi o que Darwin disse. Charles Darwin ele deixou isso aí muito claro, que os registros fósseis ia comprovar a sua teoria. Tá? Mas só que o fato é o seguinte, que as descobertas, né, relacionadas aos registros fósseis, eles não corroboraram com a teoria da evolução. Tá? Por quê que não corroboraram? Por quê? Por causa, eles descobriram que aquilo que é conhecido cientificamente como explosão cambriana. Né? O que é isso, a explosão cambriana? A explosão cambriana, a maior parte dos filos, né, que é uma forma de dividir os reinos, né, que são divididos em filos, que mostra diferentes formas de vida. A maior parte dos filos, eles aconteceram no período cambriano. Né? Então, no período cambriano, já apareceu as espécies, várias filos, né? Com uma complexidade muito grande. E que no período pré-cambriano, que foi descobrido no pré-cambriano, não daria tempo suficiente, né? Através pelos processos da teoria da evolução, que tem que ser processos lentos, graduais, né? Então, esses processos não daria do pré-cambriano até chegar no cambriano para surgir essa explosão, né, de seres vivos, não teria tempo para isso acontecer. Inclusive, na explosão cambriana, pré-cambriana, eu tenho aqui, vou mostrar aqui para vocês. Então, isso daqui é um registro fóssil que surgiu no pré-cambriano. Tá? Isso daqui é um trilobita. Isso aqui é um fóssil que foi encontrado em Honduras. Tá? É algo muito raro. Viu, pessoal? Pessoal, isso aqui não é barato, isso daqui. Tá?
Isso aqui é um trilobita. Os olhos aqui do trilobita, sabe, eles já foram formados, sabe, é uma complexidade de lentes, sabe, que seria impossível por processos darwinianos surgir um trilobita desse. Isso aqui foi encontrado no Pré-Cambriano, tá vendo? E esse que está na minha mão aqui é uma réplica, tá? Não é original, não. É uma réplica de um trilobita que foi encontrado no Pré-Cambriano, em Honduras, né? Então, veja bem. Então, quer dizer que os registros fósseis também é uma zona de incerteza que corrobora contra a teoria da evolução. Tá certo? Então, veja bem. Posso falar? Pois não, pastor. Desculpa. Eu já estava preocupado aqui desse trilobita aí ser verdadeiro. Ainda bem que você falou. Que é só uma réplica, né? É uma réplica. Tá certo. Mas deixa eu só pontuar uma coisinha que eu até falei isso na minha preleção da semana passada, a respeito de suposições que algumas pessoas aceitam determinadas suposições como fatos, né? Isso é muito ruim para a ciência, é muito ruim para a didática, para o ensino. Como eu não consigo achar uma explicação para um determinado fato, eu vou lá e suponho alguma coisa, e aquela suposição ela é tão boa, que as pessoas começam a aceitá-la como sendo um fato. Então, isso é muito ruim para a ciência, né? A ciência, como você bem disse, ela é fundamentalmente experimental, ou seja, eu preciso ter um experimento, eu preciso ter uma evidência. Por isso que a teoria da evolução, ela patina exatamente nisso. A gente não tem elos perdidos. Eu gostei muito dessa palavra que você falou, que é zona de incerteza. Realmente, as zonas de incerteza da teoria da evolução, elas deixam... não estou dizendo que a teoria da evolução não seja boa, ela é uma teoria boa, mas ela não é uma teoria que se sustenta, percebe? Você consegue, através de observações, que nem eu falei da outra vez, né? A gente tem aquele ossinho lá no final da nossa coluna vertebral, a gente tem um ossinho chamado cóccix. E esse ossinho, alguns evolucionistas dizem que aquilo ali é o resto de um rabo. São os conhecidos órgãos vestigiais. Órgãos vestigiais. Exatamente. Por exemplo, a mama masculina e a mama feminina. Né? Por que o homem tem que ter mama? As amígdalas. As amígdalas, e assim vai. Então, o que a gente precisa entender a respeito de teoria, e isso eu posso falar com cátedra, é o seguinte: o que vem a ser uma teoria? Quando você observa observa um fato, você está observando um fato, e aí você começa a analisar aquele fato e tenta achar uma, vamos dizer assim, uma descrição que se encaixe no que produziu aquele fato, percebe? Então, quando a gente faz isso, nós estamos propondo uma teoria. Então, propõe-se uma teoria de que isso que está acontecendo é proveniente desses detalhes aqui, tá certo? E ao longo do tempo, o que a gente vai fazendo? À medida que a ciência evolui, a gente começa a observar, poxa, se está acontecendo isso por causa disso, peraí, não é bem assim. Aí eu tenho que rever a teoria. Aí eu vou lá, faço um ajuste na teoria. E assim vai. Até que aquela teoria deixa de ser teoria e passa a ser uma evidência. Uma lei. Né? Uma lei, exatamente. Uma evidência. E a teoria da evolução, ela, nestas zonas de incerteza, ela não se sustenta. Por quê? Porque a gente não tem os tais dos elos perdidos, né? Tá bom? Eu queria falar só isso porque
A gente tem que considerar que a ciência, ela não é uma coisa fechada. A ciência não está pronta. Ela está pronta até esse momento, o que nós temos. Então, o que nós temos até agora, a ciência está pronta. Mas existe muita investigação a ser feita em muitas áreas. Por isso que o conhecimento científico ele é sempre crescente. Ele nunca decresce. Percebe? E a evolução do conhecimento científico, ela sempre tende a provar que uma teoria ou ela é verdadeira, vira fato, ou ela não é nada e vira passado. Percebe? Então é só isso que eu queria falar. Desculpa interromper você. Então, acrescentou muito aí, pastor Hélio. É sempre bom estar ouvindo aí a sua voz. Então, irmãos, com relação ao registro fóssil, né? Tem um grande paleontólogo, que é o Stephen Jay Gould, né? Ele é muito conhecido no meio acadêmico, né? Muito respeitado, e ele percebeu e ele veio com uma teoria do equilíbrio pontuado, né? Essa teoria do equilíbrio pontuado é sempre bom quando eles começam a enxertar, né, outras teorias, né, para tentar explicar a teoria da evolução, porque com isso daí eles acabam demonstrando a improbabilidade do que foi descoberto. Tá? No caso do Stephen Jay Gould, ele veio com o equilíbrio pontuado, querendo explicar que houve saltos que a teoria, que os seres vivos eles não aconteceram de uma forma gradual e sucessiva, que teve alguns pontos de salto, né, quantificados para surgir novos seres, né? Mas isso daí acaba contradizendo a própria teoria, e os teóricos da teoria da evolução, eles questionaram esse equilíbrio pontuado. Então, nós entendemos que esse equilíbrio pontuado, né, é uma prova que nós temos de que os registros fósseis realmente não corroboram com a teoria da evolução, né? Então, outra questão ligada às zonas de incerteza também é com relação à própria seleção natural, né? Porque a teoria da evolução ela está ligada ao quê? Que a seleção natural é ela que seleciona, né, aqueles seres que estão se adaptando através das leis naturais, né? É os seres que a seleção natural que vai, né, moldando esses seres, né? Que vai deixando esses seres se tornarem cada vez mais complexos, né? Mas só que a seleção natural, ela é que fala, que é o pilar, vamos dizer assim, né, além da biogênese, né, o pilar da teoria, que mostra que esta seleção natural ela acontece através de processos lentos, né? Então, é onde vem o tempo, tudo é possível quando você dá um tempo para que ele possa acontecer, né? Nós que somos críticos da teoria, nós dizemos que é o são-tempo, que o tempo ele faz milagres, né? Dentro da teoria da evolução. Então, por processos lentos, graduais, né? E sucessivos, né, visto o que a seleção natural faz, né? Então, veja bem, né? Eu vou dar um exemplo do São Tempo. Às vezes a pessoa chega e fala, se um peixe vários peixes começam a pular de um aquário, não vamos falar do surgimento do morcego, né? Os ratos, eles começaram a proliferar demais nas partes, né, no solo, e começou a faltar alimento no solo. Aí eles começaram a subir nas árvores, os ratos. Começaram a subir nas árvores, subir na árvore. E começaram a comer frutas lá da árvore, só que eles começaram a cair demais na árvore, até que, né,
cair, ele vai transformar no morcego. Aí transforma no morcego e sai voando. Né? A pessoa fala, mas isso é impossível, né? Mas e se isso aí acontecer em bilhões de anos? Ah, não, aí é possível acontecer. Aí pode ser que, sabe, irmãos? Então, eles usam o tempo para procurar explicar todas as coisas. Quando, né, o que acontece é o seguinte, né? Quando nós apresentamos as zonas de incerteza para os teóricos da teoria da evolução, nós mostramos as zonas de incerteza, as respostas que nós temos de imediato é o seguinte, é que nós estamos com o argumento da ignorância. Né? Então, eles falam o seguinte, olha, é o seguinte, tá certo, tudo bem, não tem as lacunas, mas isso daí está faltando é mais estudo. É que os cientistas, sabe, academistas, só tem preguiçosos. Né? Deve tirar os traseiros o Richard Dawkins que gosta de falar isso. Deve tirar os traseiros das cadeiras e pesquisar. Né? É porque ainda a ciência ainda não conseguiu atapar essas lacunas, né? Porque por preguiça. Né? Você tem que sair, tem que pesquisar, porque elas vão aparecer. Tá certo? Quer dizer, isso daí na religião chama-se fé, né? Você tem que crer que vai acontecer, que o impossível vai acontecer, né? Isso é admissível dentro da religião. Mas tudo bem. Então eles falam isso daí. Não, esse argumento de vocês, e vocês estão com o argumento do God of the Gaps, né? God of the Gaps, que eles falam. O que quer dizer isso aí? Deus das lacunas. Né? Então, aquilo que a ciência ainda não comprovou, vocês estão querendo colocar Deus. Então, o argumento deles é esse daí. Lembra-se no passado, quando as tribos, né, indígenas, né, eles acreditavam que aqueles raios nada mais era do que os deuses avisando algo para eles ali, que os deuses não estavam satisfeitos, então eles estavam irados, é onde caíam aqueles raios. Né? Então, hoje a ciência comprovou que eles deu um raio, né? Como que o raio acontece, porque eles não conheciam e colocavam Deus nas lacunas, né? no desconhecido. Então, eles argumentam isso daí, sabe? Eles falam, não, isso aí é um apelo à ignorância. Não, se os registros fósseis não corroboram, porque ainda está faltando pesquisar mais, tem que correr mais, tem que escavar mais, né? Tem que procurar mais. Tá? Assim como a biogênese ainda não tem uma explicação plausível, não, porque tem que pesquisar mais. Tá? Então, é onde nós até dizemos o seguinte, né? contrapondo este argumento aí do God of the Gaps aí, né? Deus das lacunas. Nós falamos do tempo das lacunas. Então, tudo para eles que não tem explicação científica, eles atribuem ao tempo. Não, com bilhões de anos, isso daí vai acontecer. Tem um cientista que é o Marcos Eberlin, né, um cientista brasileiro, sabe? Ele disse o seguinte, não, isso daí não tem sentido. Se você sobe no monte mais alto, no pico mais alto aqui da Terra, e quer chegar até a Lua, se você chegar ali naquele pico e começar a pular, você pode ficar 1 bilhão de anos, você nunca vai chegar até a Lua. Né? Então, isso daí, né, é inquestionável. Então, é onde eles argumentam dessa forma. Mas só que é o seguinte, veja bem, a teoria do design inteligente, nós falamos das zonas de incerteza. Mas só que a teoria do design inteligente, eles argumentam, não é dentro daquilo que nós não conhecemos. Nós não conhecemos, então é um ser inteligente que estava envolvido. Não. Né? A inferência, tá? Nós inferimos um design dentro daquilo que nós conhecemos. Né? Tá certo? É dentro daquilo que nós conhecemos. Então, os argumentos contra a teoria da evolução
é o que eu coloquei como sendo as zonas de incerteza. Agora, o mais importante são os argumentos a favor, né? Então, o que acontece? Surgiu a teoria do design inteligente, por quê? Porque a teoria da evolução deu lugar para essa nova teoria, né? Porque são mais de 150 anos, né, de estudos que a teoria da evolução está aí vigente, e até hoje os mesmos as mesmas dúvidas, me saiu a palavra aqui agora que ia falar, sabe? As mesmas hipóteses, né, que estavam sendo estudadas nesses 150 anos, elas continuam até hoje, né? Então, quando a sua hipótese ela não é comprovada, o que você tem que fazer? Você tem que elaborar outras hipóteses. A ciência é assim, né? Você estuda uma determinada hipótese, você chegou numa altura usando os seus métodos científicos, aquelas hipóteses elas não foram respondidas, né? Porque quando a hipótese ela é respondida, aí aquilo se torna uma teoria, tá certo? E quando se somam várias hipóteses corroborando com aquela teoria ela se torna uma lei científica, né? No caso da teoria da evolução, as hipóteses continuam até hoje, né? Quando você conversa com um professor, né, da teoria da evolução, os exemplos que ele vai dar é dos tendilhões de Darwin, os mesmos que o Darwin usou lá no passado, do pavão, sabe? Os mesmos, quer dizer que não tem nada de novo que surgiu durante esses 150 anos. Então, o que a ciência teria que fazer? Abandonar essa hipótese, né? Por isso que deu lugar para a teoria do design inteligente. Agora, com relação aos argumentos a favor do design inteligente, aí é onde nós podemos dizer que a teoria da evolução ela foi refutada, né? Ela foi refutada. Porque o que vem a ser a teoria do design inteligente? O que é isso, designer inteligente, né? O design seria um projetista, tá certo? Né? Então, a teoria do design inteligente, ela estuda o seguinte, que existem, né? Olha só, vou simplificar o máximo para a gente entender bem o que quer dizer essa teoria, né? Existem apenas duas causas que podem explicar um determinado fenômeno. Só existem duas causas, não tem uma terceira via. Ou é uma causa ou outra causa. Em tudo, né? Ou a causa é inteligente, foi uma causa inteligente que produziu uma determinada coisa, né? Ou a causa foi natural, né? Ou a causa inteligente ou a causa natural. Não tem um meio termo, tá certo? Então, a teoria do design inteligente, ela estuda as duas causas, tá? E você faz o estudo e aí você vai chegar na conclusão. Assim, não, a causa disso daqui foi natural. Foi uma causa natural, né? Por outro lado, não, espera aí, a causa disso daqui é inteligente, tem uma inteligência atrás disso. O que acontece? A teoria do design inteligente não é que ela abandonou as causas naturais. Não, ela estuda, ela coloca as duas na mesa, as duas possibilidades na mesa. Ou aconteceu com uma inteligência atrás, né? Foi algo guiado, né? Com propósito, ou não. Ou quando foi algo ao acaso, de uma forma randômica, ou por fortuita necessidade. O que seria fortuita necessidade? Através de leis da natureza, né? Ou uma ou outra. Então, o design inteligente coloca as duas possibilidades sobre a mesa e, através dos estudos, você chega numa conclusão. Você vai inferir o quê? A melhor
a melhor causa, se foi inteligente, ou se não foi, ou se foi através de forças naturais, processos não guiados, né, sem nenhum propósito. Então, para isso, tem um cientista, um matemático e filósofo da ciência, que é o William Dembski. William Dembski, eu tenho um livro dele aqui também. Eu estava estudando aqui para preparar esse estudo. Ele tem esse livro, tá? William Dembski, isso aqui é uma tradução, tá? O William Dembski, ele escreveu um outro livro que chama-se Inferência de Designer. Não é este, não, tá? No Inferência de Designer, o que esse jovem fez, jovem cientista fez, né? Tem um cientista darwinista, né, que ele quis explicar os fenômenos, os acontecimentos, as causas, né? Ele escreveu um livro que chama Acaso e Necessidade. É um cientista francês, é um geneticista francês, Jacques Monod, o nome dele. O Jacques Monod, ele escreveu um livro que chama Acaso e Necessidade. Ou seja, as coisas acontecem ou ao acaso ou por necessidade. Tá certo? Através de leis, né? O acaso, o que seria o acaso? Eu vou explicar para vocês. Porque aí surgiu... Aí o que o William Dembski fez? Né? Através de um livro dele, que é Inferência de Design, é The Design Inference, que é o livro que ele escreveu, que quer dizer, inferindo um designer, né? Inferência de um designer. Então, o que o William fez? Além do acaso e da necessidade, ele colocou também um terceiro ingrediente aí, sabe? Que aí é onde ele bolou um filtro explicativo, ou filtro explanatório, né? Que as coisas podem ter acontecido ao acaso. Um exemplo, o DNA. O DNA ele pode ter surgido ao acaso ou por necessidade, né? Isso daí seria a posição do geneticista francês evolucionista, que é esse Jacques Monod, que eu falei. Então, mas só que o William Dembski, ele colocou mais um ingrediente aí, mais um filtro. Existia duas peneiras. Uma peneira seria, né? A primeira peneira seria o acaso, a segunda peneira seria por necessidade, né? Ou até inverso. Primeiramente por necessidade, segunda peneira por acaso. Aí o William Dembski, muito inteligente, né? Ele veio com a terceira peneira, que seria inteligência. Então você vai inferir o design, se existia uma inteligência ali ou não, quando passa por essas três peneiras, por esses três filtros, né? O que seria o acaso? O acaso, um exemplo muito bom que nós podemos dar é o dado, né? Se você jogar um dado, ele vai do número 1 ao número 6. A chance de cair o 1 é um sexto, assim como a do 6 é um sexto. Tá certo? Então, o que acontece? Se você joga e caiu no 1 por acaso. Né? Na verdade, por acaso, jogou no 1, poderia ter caído no 6. Né? A chance é a mesma, poderia ter caído no 4. Ou no 3, ou no 2, ou no 5. Então, se caiu vamos pôr no 6. Se caiu no 6, porque caiu por acaso no 6. Tá certo? Então, acaso. O que seria necessidade? Por necessidade. Porque o que esse Jacques trouxe de contribuição para a teoria da evolução? Ele trouxe de contribuição o seguinte: as coisas vão acontecendo no universo aleatoriamente. Tá? Aleatoriamente, né? Por exemplo, se uma onda do mar bate numa areia, aquela areia ela vai espirrar aleatoriamente. Tá certo? Se você chega lá no mar, numa praia, e viu um monte de areia, sabe? Você viu um monte de areia separada. Aí você vai olhar, quem que colocou aquele monte de areia ali? Né?
Mas só que você observa o seguinte, que a onda, ela vai batendo naquela areia e vai formando um monte. Eu falei assim, não, pera, não é nenhum caminhão que descarregou essa areia, não. Estou vendo lá, as ondas do mar tá batendo na areia, tá formando aquele monte de areia ali. Então, aquilo ali, não foi ninguém que colocou. Aquilo ali aconteceu ao acaso. Aquele monte foi formado, né? Agora, se você chega lá, você vê um castelinho, né? Um castelinho, você nunca vai chegar e falar assim, não, tem engraçado, não, tem um castelinho ali, e a onda tá vindo batendo, já sei, foi essa onda que fez esse castelo. Você nunca vai falar isso. Por quê? Porque existe um padrão conhecido. Você viu que aquilo ali é um padrão que você já conhece. Você viu um castelo no filme igualzinho aquele, né? Existe um padrão conhecido. E esse padrão foi feito por uma mente inteligente. Opa, alguém esteve aqui e fez esse castelo, né? Então, o acaso é isso. Você jogou o dado caiu no número lá, poder ter caído. O que é a necessidade? A necessidade é o seguinte. A necessidade, se você pega esse mesmo dado e joga para cima, qual que é a chance? Qual que é a chance desse dado? Na hora que você jogar ele para cima, qual que é a chance desse dado continuar subindo, 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 até avançar a atmosfera e sair para o espaço sideral? Quando você joga o dado para cima, qual que é a chance que esse dado tem de romper, né? Atravessar a gravidade e chegar lá no espaço? Nenhuma. Por quê? Porque existe uma necessidade. Quando você joga ele para cima, tem uma necessidade, é uma obrigatoriedade desse dado cair. Por quê? Porque existem leis naturais que fazem com que esse dado obrigatoriamente desça. Entendeu? Então, eles acreditam que a teoria da evolução acredita no seguinte, que é isso daí, que as coisas vão acontecendo de uma forma aleatória, até que todas as leis da natureza que está envolvendo aquela aleatoriedade, elas estão agindo e chega numa hora que dá certo e obrigatoriamente surgiu a vida. Entendeu? Então, o pensamento naturalista é este, que o que gerou todas as coisas é o acaso e a necessidade, né? Seria o acaso, seria um acontecimento randômico, né? Ou por fortuita necessidade, que seriam as leis da natureza, né? Mas só que hoje os estudos já mostram o seguinte, onde foi necessário entrar, no caso, a inteligência, né? Foi necessário entrar a parte da inteligência nesse filtro, tá? Por quê? Porque hoje nós conhecemos que para que haja vida é necessário que haja o DNA, tá? Então, o DNA, ele é um código, tá? Então, o código vem de informação. Informação. O que tem? O que código? Quer dizer código? Código, o único que produz código, né, no padrão que tem no DNA, sabe, que é uma mente, somente uma mente pode produzir um código, tá certo? Então, o que acontece? O filtro do William James, que é esse daí. Você olha um exemplo, DNA. O DNA é algo contingente, quer dizer, o DNA é algo provável que realmente tinha de acontecer por necessidade, por leis naturais? Não. Por que não? Porque informação é algo arbitrário. A informação, ela não, sabe, atende uma equação matemática. Entendeu? É algo arbitrário uma informação. Quando você escreve lá na geladeira, na sua geladeira assim, fui ao dentista, né? Fui ao dentista. Você colou lá na geladeira, então vamos supor que você tem ali umas letrinhas para você fazer esses arranjos para deixar um aviso para alguém. Aí você pega aquele imãzinho com cada letra, o F, né, o U, I, fui, né, ao dentista e cola na geladeira.
né? E você tem um gatinho em casa, igual eu tenho aqui, eu tenho 2 gatinhas aqui. Aí, de repente, você nunca vai chegar a olhar para aquela geladeira e falar assim, ué, as gatinhas começaram a brincar com essas pecinhas e formou aqui, ó, fui ao dentista. Aí, coincidentemente, né, o meu filho foi ao dentista. Ó, né? Você nunca vai pensar assim. Por quê? Porque a chance de um gatinho bater as patinhas e formar essa palavra aí, né, apesar que é pouco complexo, né, porque fui ao dentista, são poucas palavrinhas, né? Agora, o que tem no DNA supera, o que tem dentro de uma célula de informação, supera a maior biblioteca que está em Londres, a maior biblioteca do mundo, sabe, de informação, né? Então, veja bem. Então, o que acontece? E ainda tem mais um porém aí, que eu quero colocar. Se você escreveu ali, fui ao dentista, né? O seu amigo japonês, que não sabe nada de português, não conhece nada de português, não conhece nada na nossa língua. Esse seu amigo, ela olha na geladeira, ele vai dizer, ué, ali tá, alguma coisa está escrito, mas só que ele não vai entender nada. Olha o tanto que é arbitrária a informação, né? Porque isso aí só pode ser codificado, né, descodificado ou codificado por alguém que conhece a língua. E o DNA, ele é formado, e aqueles orgânulos, né, que está ali, os nanomotores celulares que estão ali nas células, eles têm que entender o que está escrito naquele filamento de DNA. Ele tem que entender, sabe? Então, aquele filamento, ele foi feito de uma forma arbitrária. E somente mentes inteligentes, eles produzem esse tipo de informação, que é conhecido como o quê? Informação complexa especificada. Por que é especificada? Porque existe um propósito dentro daquela informação. Se fui ao dentista, quer dizer o que? Existe ali um propósito naquela combinação que foi grudada ali, né? E as forças químicas, elas não têm esse poder. O único poder que as forças químicas têm é o seguinte, daquele ímã grudar aquela informação na geladeira. Porque a informação independe do meio, né? Assim como são esses ímãs, poderia ter sido a tinta da caneta ou o grafite do lápis. Então, a informação ele independe do meio, né? Aquelas bases nitrogenadas, né? Elas são fixadas, né? Através daqueles componentes químicos que vai ali, que quimicamente elas se unem, mas elas estão ali somente para segurar a informação que está dentro das 4 bases nitrogenadas. Mas a informação é algo que vem de mente, que é algo transcendente, né? É algo transcendente. Então, meus irmãos, o que o William Dembski fez? O William Dembski, ele fez esse filtro. Então, nesse filtro, a primeira coisa que você observa é se aquele determinado evento, o DNA, por exemplo, o DNA, ele é contingente ou não é contingente? O DNA, ele é contingente, sim, né? O que quer dizer contingente, né? Contingente é uma eventualidade, é um acaso, né? Um acontecimento que tem como fundamento a incerteza, né? É a incerteza de que pode ou não acontecer, tá? Então, é algo que aconteceu arbitrariamente, então ele é contingente, sim. Então, o DNA sendo contingente, ele vai passar para o segundo filtro, que é complexo. O DNA é complexo ou não é complexo? Se o DNA não for complexo, é porque é algo que aconteceu ao acaso. Mas é complexo. DNA é talvez o que nós temos mais complexo no universo, é o DNA, né? Aí vem para o terceiro filtro de William Dembski. É especificado? Tem um propósito? É claro que tem um propósito do DNA, que é de construir tudo que existe em termos de biologia, né? De vida.
Tudo está no DNA, no filamento do DNA. Toda informação de um ser humano está no DNA, que está lá nos cromossomos, né? Toda a informação que é necessária para que produzir. E outra coisa também, já estou encerrando, meus irmãos, que eu quero dizer com relação ao DNA, existe um overlap no DNA. O que quer dizer isso? Tá? Eu vou explicar para vocês, irmãos, o nível de inteligência que existe, que está no DNA. Tá? Quem fez o DNA é um ser extremamente inteligente, né? O nível de inteligência que está no DNA, eu vou explicar para vocês. Eu vou pedir para o pastor Hélio, né, escrever um livro. Né? Pastor Hélio, sim? Pastor Hélio, escrever um livro, tá? Tudo bem, pastor Hélio vai escrever um livro. Pastor Hélio, mas eu quero que você escreva um livro assim. Já estou terminando, tá? Eu quero que você escreva um livro da seguinte forma. Tá? Você vai escrever um livro sobre física. Tá? O que você estudou, aquilo que você entendeu, você vai expressar tudo aquilo, né, e registrar num livro. Tá? Aí você vai escrever um livro de 100 páginas, tá? Falando sobre a física. Tá? Mas só que eu quero que você faça o seguinte: quando você pula você lê a primeira palavra, tá? E vai pular a segunda palavra e lê a terceira palavra. Então, quando você lê uma palavra assim, outra não, uma palavra assim, outra não, uma palavra assim, outra não, vai dar um livro de romance, vai dar um romance. Eu quero que você bole um livro assim. Quando você lê ele completo, vai dar um livro de física. Mas quando você lê uma palavra sim, outra não, vai dar um livro de romance, vai dar um romance. E quando você lê uma linha assim, pula outra, uma linha assim, pula outra, vai dar um livro evangélico. Então, eu queria que você fizesse, pode ser de 100 páginas, né? Você escrever um livro dessa forma. É o que acontece com a informação que tem no DNA. Quando você pula uma das bases nitrogenadas, ela já vai construir outro tipo de proteína funcional. Entendeu? Então, aí outra coisa, quando você lê esse livro de trás para frente, vai dar também, aí vai dar um livro de química. Né? O assunto já vai ser química. Então, esta é a informação que nós temos no DNA. Eu teria aqui, sabe, irmãos, em 4 minutos, eu tenho um filmezinho aqui, de 4 minutos, eu não sei, pastor Ed, se vai dar tempo de eu apresentar. Dá sim, manda brasa, porque tá muito bom esse negócio. Deixa eu ir aqui no... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Tá, tudo bem. É uma gravação aqui que eu acho bem interessante, né? É um cientista aqui, ele explicando, né, que ele era ateu, mas só que as evidências científicas aqui da formação do universo, ele não teve outra saída a não ser acreditar, né, que realmente teve um ser, né, que fez tudo isso, e que esse ser ele bate muito com Deus bíblico, né? Então, só para encerrar, irmãos, o que eu quero falar do design inteligente é o seguinte: o design inteligente, ele é uma proposta científica. Por que ele é uma proposta científica? Porque ele usa de métodos científicos para explicar, ele usa de métodos científicos, ele não usa de textos bíblicos, né, para tentar explicar alguma coisa ligada com a Bíblia, mas sim ele vai dentro do... os argumentos são todos científicos. Usa dos mesmos métodos científicos, né? Conforme eu falei no começo, que a conclusão que eles chegam tem que estar de acordo com a teoria da evolução, mas as conclusões elas são equivocadas por causa desse
esse paradigma, né, científico aí, que tem que estar tudo à luz da evolução. Então, o design inteligente, o que ele faz? Além dele, o que ele faz? Ele consegue dar novas conclusões, né, plausíveis dentro dos estudos já existentes. Né? Não quer dizer que a ciência está toda errada, que não é isso. Né? As interpretações aqui estão erradas. E ela fala de um design para aí. Né? Ela chega numa conclusão. Não, isso aqui é uma mente que produziu isso. Agora, que mente é esta? Né? Isso daí já entra no campo da filosofia e da teologia. Né? Então, é um ser transcendente que criou isso. Mas quem que é? São anjos que criaram, né? Então, chega nesse nível. Né? Tem a questão da panspermia, né? Que a panspermia também é um assumir de que o DNA é improvável ter surgido aqui na Terra. É impossível, né? É impossível ter surgido aqui na Terra um DNA, né? Por forças naturais. Né? Impossível. E por isso que aquele que descobriu, que é o Francis Crick, né? Que descobriu o DNA, né? Que foi brilhante esse cientista, né? Ele descobriu o DNA e ele mesmo falou assim, olha, gente, isso aí deve ter vindo do espaço. Né? Então, e o que quer dizer isso daí? Isso daí é um assumir, né, dos cientistas de que o darwinismo está errado, né, que a teoria da evolução está errada. Né? Então, ele transferiu para o espaço o problema. Ele não resolveu o problema, transferiu para outro lugar o problema. Né? Então, isso aí quer dizer o seguinte, meus irmãos, é que hoje Deus, a existência de Deus não é uma questão de fé. Né? Não é. A questão existência de Deus, irmãos, é uma conclusão que nós chegamos. Não é a premissa. Deus existe, então... Não, é uma conclusão. Hoje a ciência chega nessa conclusão da existência de Deus. Agora, com relação, né, irmãos, a concepção virginal de Jesus Cristo, né, com relação as coisas que o Senhor Jesus Cristo fez no nosso meio, né, que foram relatadas, isso é tudo uma questão de fé, né, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Né? E fé, é claro, fé é firmada em fatos. Né? A nossa fé não é uma fé cega, tá certo? Assim como os darwinistas hoje, eles ficam esperando alguma solução para o DNA. Isso daí é uma fé cega. Porque é impossível, né, que não tenha uma mente inteligente atrás daquilo do DNA. Né? Assim como os outros pilares, né, que a complexidade redutiva, a antevidência também, que são outras peças aí do design inteligente. Então, eu queria, né, encerrar, né, passando para os irmãos, é o seguinte, que havia um tempo, irmãos, que, né, quando surgiu a teoria da evolução, muitos dos nossos jovens, eles se perderam, porque quando eles entraram na universidade, eles foram bombardeados através de uma falsa ciência. Né? Eles eram ridicularizados, né? Quando eles falavam, né, demonstravam a fé deles no Evangelho. Né? Então, hoje, essa situação inverteu. Aquele que abraça o darwinismo, eles estão sustentados numa areia movediça, né, os seus princípios. E hoje nós sabemos, né, que todas as coisas corroboram mesmo para a existência, né, de Deus. Então, nós temos que, sabe, irmãos, eu acho que é muito importante nesse conhecimento, principalmente dos jovens, para que não que eles saiam ensinando sobre teoria do design inteligente, mas que eles não sejam enganados. Né? Existem vários casos onde pessoas falam assim, eu entrei para a universidade e perdi por completo a minha fé. Né? Por quê? Porque se firmaram numa falsa ciência, conforme já dizia
me parece, eu não me lembro, não sei se é o Isaac Newton ou se é o Einstein, né, que ele dizia o seguinte: pouca ciência, quando você tem um pouco conhecimento científico, né, isso daí te leva ao ateísmo. Agora, o muito conhecimento científico te leva à existência de um Criador, né? Então, a palavra de Deus fala que as coisas, né, pelas coisas criadas, nós entenderíamos a existência, né, de Deus, que ele se revelou até nas coisas que foram criadas. Então, eu gostaria de estar passando a palavra para o pastor Hélio, né? Avancei um pouco aí o tempo, o pastor Sem Hélio. problema, irmão. Eu vou Acho só que encerrar a gravação.